Bíblia, a palavra do Senhor, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Amém? Eu tenho intitulado essa palavra como um caminho a seguir. Amém? Um caminho a seguir. Olha o que diz esse texto maravilhoso, tremendo da palavra do Senhor. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, porque se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Fala, jamais tropeçarão. Fala para o seu irmão, fala assim, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite eu te peço que a tua unção, que a tua revelação, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, ó Pai, venha, Senhor, brotar no nosso coração, trazendo revelação, trazendo mudança, trazendo transformação, ó Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O pastor Ari, ele não vai estar conosco hoje, ele vai estar lá na Igreja da Paz, lá do Guanabara. Nós estamos inaugurando lá, né? Eu creio que daqui uns dias já vai estar, na verdade já está mudando o nome lá, né? Então eles oficialmente se tornaram Igreja da Paz lá no Jardim Guanabara, e o pastor Ari está lá fazendo esse culto, amém? Ministrando lá para a inauguração dessa nova Igreja da Paz lá no Jardim Guanabara. Amém, irmãos? Nós estamos muito felizes, porque Deus está fazendo algo muito tremendo, e isso é só o começo. Amém? Quantos creem que é só o começo? Aleluia. Queridos, então nós vemos aqui um caminho. O apóstolo Pedro, ele traça para nós um caminho a ser seguido, né? E nós não podemos nos embriagar com o método, com os métodos, né? Eles são importantes e precisam existir, mas o método em si mesmo não é suficiente, né? Por quê? Porque às vezes nós nos embriagamos apenas com o método, né? O MDA, querido, é revolucionário. O discipulado é revolucionário, tem revolucionado as nossas vidas como igreja, amém? Mas só vai surtir efeito se for aplicado com jejum, oração e a palavra de Deus. Amém? O método em si mesmo, ele é importante, mas não é o suficiente, né? Algumas igrejas, eles estão muito vinculados, estão muito focados no método, né? Como que se eu fizer determinada coisa, né, vai funcionar. Na verdade, queridos, nós precisamos da unção e do poder e da glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Isso é o mais importante, né? Nós passamos essa noite em oração e vigília. Começamos ontem 10 horas da noite, 10h30, fomos até 7 horas da manhã hoje, orando, buscando, clamando, intercedendo pelas famílias, né? E houve um derramar da unção do Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? O que muda a nossa vida e a vida do nosso discípulo é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus regada com muita oração e jejum. É o que muda.
Você pode falar muitas coisas. Eu creio, nós somos canal, nós somos instrumentos de Deus na vida do nosso discípulo. Mas o que vai mudar é a revelação, é a unção, é o poder de Deus na vida do nosso discípulo. Porque a palavra diz que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem. Por mais que eu fale, por mais que eu discipule, por mais que eu gaste horas e horas com aquela pessoa precisa passar pelo Pentecoste de Deus. Ela precisa receber um toque do Espírito Santo. Aleluia. E é a palavra de Deus que nos transforma, querido. É a palavra do Senhor, é a Bíblia. Essa é a palavra que nos transforma. Essa é a palavra que nos liberta. Conforme está lá em João capítulo 8. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Pedro nos relata um caminho a seguir, para que sejamos produtivos e operantes. Interessante esse capítulo de 2 Pedro, porque ele diz lá no final, queridos, para que vocês não se tornem inoperantes e improdutivos. Eu faço uma pergunta à amada igreja: quantos crentes, querido, têm se tornado inoperantes, improdutivos no reino de Deus? Passa-se os anos, 1 ano de conversão, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e aquela pessoa, ela se torna alguém improdutiva, inoperante, e isso não é o propósito de Deus para a nossa vida. Fala para o seu irmão, fala assim: o propósito de Deus, querido, na sua vida, fala para ele, é que você seja operante e produtivo. Vira para ele e fala assim: Deus espera de você produtividade. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Deus sempre espera de nós muitos frutos, irmãos. Deus sempre espera isso de nós. Abra lá em João capítulo 15, versículos 5 e 8. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia. Pega sua Bíblia aí, afia ela. Amém? Cada vez que você passa a página, é a espada que está afiando. Amém ou não? Amém? João capítulo 15. Olha o que Deus espera de você, meu amado. Olha o que Deus está esperando de mim. Deus espera isso de nós. João capítulo 15, versículo 5 e depois o versículo 8. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará o que, irmãos? Pouco fruto. Muito fruto. Fala para o seu irmão: é muito fruto, irmão. É muito fruto. Deus espera de nós muito fruto. Amém? A Bíblia compara a igreja com uma grande lavoura. Você sabia disso? Que a Bíblia compara a igreja do Senhor Jesus com uma grande lavoura. E Jesus, ele é o agricultor. Agora deixa eu fazer uma pergunta, querido, para você. Qual é o agricultor que planta e não espera colher? Um grande plantador de soja. Quem planta soja, ele espera colher, sim ou não? E muito. Porque quem planta soja sempre planta muito. Milho. Todo agricultor que planta milho, ele espera colher muito milho. Abre lá em 1 Coríntios 3:9. Vamos exercitar a palavra de Deus. A palavra de Deus é rica demais, irmãos. Quando você tem revelação dessa palavra, isso muda a sua vida. 1 Coríntios capítulo 3:9. Olha com o que a Bíblia nos compara. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são o que, irmão? Lavoura. Fala para o seu irmão: irmão, você é lavoura. Só que você não tem cara de alface, não. Nem cara de repolho. Irmãos, e Deus é grande. Deus não compara vocês são uma horta. Não, Deus compara algo grande. Lavoura. Lavoura fala de algo grande. Amém? Por quê? Porque Deus sempre espera de nós, querido, frutos. Deus sempre espera de nós frutos. Amém? Deus espera de nós
produtividade espiritual. Produtividade espiritual. Fala para o seu irmão: irmão, Deus quer que você produza espiritualmente. Amém ou não? E o que eu quero fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Nós estamos dia 18 de dezembro de 2011, finando, falta 15 dias para terminar o ano. Vamos fazer uma retrospectiva. Pare agora e pense com você aí no seu lugar. O que você produziu esse ano para Deus? Quais são os seus frutos? Você tem se tornado alguém produtivo no reino de Deus? Ou ainda, muitos de nós estamos com aquela mentalidade, né, de sanguessuga. Eu quero só sugar, receber. Mas é o contrário, Deus nos chamou para dar. Amém ou não? Para ser produtivo, querido. Por quê? Porque esse é o caráter de Deus. Amém? Deus sempre dá. A Bíblia diz que aquele que não produz será cortado. Cortado de quê, pastor? Cortado do reino de Deus. A Bíblia diz isso. João capítulo 15. Vamos de novo lá em João. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. João capítulo 15. Eu sou, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Deus é o agricultor. Todo ramo que está em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o quê? O que é esse corte, pastor? Você vai ser privado de alguma coisa. Você vai ser privado. Eu vou ser privado de alguma coisa, de alguma recompensa. Eu vou ser cortado. Eu penso que será cortado do reino de Deus, de usufruir de um galardão no reino do Senhor. Então o grande desafio do cristão hoje é ser produtivo e operante para o reino de Deus. Esse é o grande desafio, porque nós temos vivido hoje um fenômeno espiritual de crentes, que até são salvos, mas são inoperantes. É o famoso crente esquenta-banco, O zelador da igreja não tem nem muito trabalho para limpar a cadeira, porque já limpa a cadeira toda semana. Ele vem, senta, dá uma limpada e vai embora. Só domingo que vem. Se tornaram improdutivos, inoperantes no reino de Deus. Querido, eu tenho convicção, Deus nos chamou para trabalhar para Ele. Amém ou não amém? Para trabalhar para Ele. Esse é o propósito de Deus. E nós temos vivido esse fenômeno espiritual de crentes, que se tornaram improdutivos. E sabemos que o coração do reino de Deus é a igreja local. Fala assim: o coração do reino de Deus é a igreja local. Então como é que eu vou me tornar operante e produtivo no reino de Deus? Na igreja local, querido. Na sua igreja. Presta atenção aqui em mim. Queridos, nós precisamos, olha aqui, nós precisamos vestir a camisa. Vamos fazer um ato profético. Todo mundo veste a camisa aí. Veste a camisa. Agora fecha o zíper. Vestir a camisa da igreja local, querido. Você faz parte da igreja da paz. Amém ou não amém? O nosso DNA é todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. O nosso DNA é esse, querido, é ser produtivo, é fazer discípulos, é ganhar multidões e cuidar bem delas. Amém? Porque se eu não estou ainda fazendo isso, é porque eu preciso percorrer esse caminho que eu vou falar agora para você. Eu só estou introduzindo. Essa é só a introdução. Amém?
Então, como nos tornar alguém produtivo? Operante, ativo, cheio de realizações na obra de Deus, na igreja local. Existe um caminho. Pergunta assim para mim: qual, pastor? Todo mundo. Ele começa com a fé. Esse é o caminho. Interessante que o apóstolo Pedro diz aqui, querido, algo sobrenatural. Esse caminho começa com a fé e vai até o amor. A fé é a base, o amor é o ápice. Amém? Olha como o apóstolo Pedro descreve todo o caminho para você se tornar alguém produtivo e operante. Começa com a fé. A fé é a base. Esse é o caminho. É uma receita, é igual uma receita de bolo. É como fazer um bolo. Você tem que ir acrescentando os ingredientes, senão vai dar errado. O bolo não presta, fica parecendo chinela havaiana. Já viu aquele bolo que você esquece de colocar alguma coisa? Não, William? O William é especialista em pães, bolos e afins. Né? Ele não é de dar bolo. O obreiro William, né? Deus chamou ele para trabalhar na casa do pão, literalmente, né? Obreiro William. Então, existe uma receita, amém, William? Os ingredientes e precisam ser bem equilibrados. Tem que saber fazer, senão não vai dar de qualidade. Amém, queridos? Então nós precisamos acrescentar na nossa vida cristã esses ingredientes que eu vou falar para você. Aí você vai se tornar alguém produtivo e alguém que vai fazer grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Quantos recebe? Amém ou não amém? Então isso, primeira coisa, isso não é tão fácil. Por quê, pastor? Porque exige esforço. Exige o quê? Vamos ler lá de novo? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmos, empenhe-se. O que é empenho? É o que, querido? Empenho. Esforço. Trabalho. Dedicação. Amém? É necessário crescermos, querido, nessas qualidades. Isso vai requerer de nós trabalho, sacrifício, dedicação, abnegação, treinamento, estudo, foco, tabel, discipulado, célula, e vamos, para você crescer, senão não cresce. E aí eu fico improdutivo. Se eu não crescer, querido, eu fico improdutivo. Ontem lá no shopping, engraçado demais, ontem eu fui lá no Flamboyant rapidinho, tinha um anãozinho lá, irmãos. Um anãozinho, tirei foto com o anão, irmão. Vem cá, o anão pegou e... Ele deve ter mais ou menos 40 anos, desse tamanhozinho, bichinho. Tamanho da Bruna. É esquisito demais um anão, não é, irmãos? Parece um adulto, mas não é, aquela coisa assim. E tem muitos cristãos que estão 40 anos na igreja e é um anão, até hoje. Um anãozinho. Espiritual. Por quê? Porque não cresceu ainda. E nós precisamos acrescentar, queridos, a nossa vida espiritual, essas qualidades que eu vou falar para você. Então vamos lá, anota aí, você que está anotando. Escreve aí. Primeiro, é preciso crescer na fé. Amém, irmãos? Qual é o alvo número 1 do diabo? A sua fé. É a fé. Satanás quer destruir a nossa fé. Por quê? Porque se nós perdemos a fé, nós perdemos a vida. Porque o justo viverá pela fé. Satanás, ele trabalha, ele levanta todo o inferno para destruir, querido, a sua fé. Por isso que a Bíblia diz: guarda a tua fé. Guarda a tua fé.
Querido, a fé é algo precioso. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos um nível de fé, mas existe uma fé sobrenatural. Existe uma fé que vem de Deus, como o dom de línguas. Porque a fé é fala dom, presente de Deus. E lá em Hebreus 10:38, diz o quê? Precisamos crescer em fé, querido. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Olha o que diz. Vamos ler ali no projetor. Está mais rápido do que o manual aqui. Apesar que eu encontrei também. Hebreus 10:38. Irmãos, é importante você abrir a Bíblia e anotar, e marcar, e circular, e colocar aí uma observação, porque isso é chave. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei nele. Querido, é pela fé que nós conquistamos. É pela fé que nós iremos avançar. Quando eu tenho fé, querido, a minha atitude é uma outra atitude. Deus quer, querido, fazer grandes coisas nas nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Irmãos, o chamado de Deus para esse lugar, para você que está aqui, é muito grande. Deus vai usar você. Talvez você ainda não entenda, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus manifestando na sua vida. É pela fé. É pela fé que nós herdamos as promessas. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós precisamos crescer em fé. Quantos querem agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, as promessas de Deus são obtidas pela fé. E como obter fé? Romanos 17:10. Ou é o 10:17? 10:17. De todo jeito é a palavra de Deus, né, irmão? Se é 17:10, se é 10, não estou brincando. Brincadeira, irmãos. 10:17, amém? A fé vem pelo ouvir, e ouvirá. Como é que eu adquiro fé? Ouvindo a palavra todos os dias. Todos os dias. Ouvindo. Quando você lê a palavra, você ouve a palavra. Você sabia disso? Porque Deus fala com você quando você lê a palavra. Você quer ouvir Deus falar? Quantos querem ouvir Deus falar? Abra a Bíblia. Hebreus capítulo 1. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou por meio do Filho, por meio de Jesus. Quer ouvir Deus falar? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra dele. E como aplicar fé? Pastor, crer no coração, falar com a palavra, né? Falar a palavra com a boca e praticar a palavra com ações. Então, querido, se eu preciso crescer em fé, eu preciso aplicar esses princípios. Crer no coração, falar. Tome cuidado com o que sai de sua boca. Ah, mas eu estou vendo que parece que a coisa não muda. Ah, mas meu casamento está difícil. Ah, não tem jeito. Ah, parece que eu não estou curado. Entendeu, querido? A fé é você declarar, é você crer e falar. Amém? E praticar com as suas ações. Nós sabemos a definição de fé que está lá em Hebreus capítulo 11.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Você não está vendo, mas você está crendo. Amém? Você não está vendo o milagre, mas você está crendo. Isso é a fé. É o primeiro ponto que nós precisamos crescer. Segundo ponto, crescer na virtude. Virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. Isso é virtude. Amém? Precisamos fazer o bem para todos, querido. Inclusive para nós mesmos. Agora eu quero entrar aqui num ponto que talvez você ainda não teve entendimento. Quando nós falamos da prática do bem, às vezes nós pensamos no outro, que eu preciso fazer o bem para o outro. Tá certo? Tá correto, não é? Temos que fazer o bem para o outro. Nós precisamos fazer o bem para nós mesmos. Amém ou não amém? Precisamos fazer o bem para nós mesmos. Agora eu sei que o meu espírito, por exemplo, eu sei que o meu espírito necessita de comida espiritual, palavra de Deus. E se eu não alimento o meu espírito com a palavra de Deus, eu não estou fazendo o bem para o meu espírito. E nós precisamos crescer na virtude, fazer o bem para o próximo, mas fazer o bem para si mesmo. O bem espiritual, o bem emocional e o bem físico também. Amém? Mas o principal é o bem espiritual. E lá em Tiago 4,17, né, já foi citado aqui pelo pastor Júlio. Tiago 4,17 diz, vamos ler lá? Talvez você ainda não leu esse versículo na Bíblia. Tem muitos irmãos novos. Tiago 4,17. Guarda esse versículo na sua mente e no seu coração. E você, quando você tiver revelação disso, queridos, nossa vida muda. Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Pensem nisso. Vamos lá, irmãos? Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei que se eu orar, ler a Bíblia e jejuar, eu vou fazer o bem para o meu espírito. Se eu não faço o bem, eu estou cometendo o quê? Então, de certa forma, em certo sentido, não ler a Bíblia, não jejuar e não orar, eu estou cometendo pecado. Porque se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Quantos estão entendendo aqui? Quantos estão tendo revelação nessa noite? Isso é profundo, irmão. Isso é profundo. Se eu sei fazer o bem e não faço, cometo pecado. Aí você pensa que fazer o bem é só fazer o bem para o outro. Não, é fazer o bem para si mesmo. Para si mesmo. Precisamos ser constantes na prática do bem ao próximo e a nós mesmos. Terceiro, crescimento. Precisamos crescer, porque ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, se essas virtudes existirem na sua vida e estiverem, fala assim, crescendo. Vamos lá? Versículo 8 lá, né, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, fala para o seu irmão, crescendo, irmão. Amém? Crescer no conhecimento. É o terceiro qualidade aí que o apóstolo Pedro diz para nós, precisamos crescer. Precisamos conhecer a Deus. Deus é conhecido pela sua palavra. Ele é a palavra que se fez carne. Jesus é a palavra. João capítulo 1. Porque o verbo estava com Deus. E o verbo era... No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era... E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Quer dizer a palavra. Você pode substituir. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez... Quem é a palavra? Fala assim, Jesus é a palavra. Amém? Quantos estão entendendo aqui?
Então eu preciso conhecer Jesus, irmãos. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Irmão, não tem regrinha, não tem resenha, não tem, irmãos. Uso e costume, isso pode, isso não pode, né? Isso pode usar brinco, não pode passar batom, não pode, né? Pode usar calça esporte, não pode. Irmão, isso é tradição, isso é coisa humana. Só tem uma coisa que impede o homem de pecar, é a palavra de Deus. Porque o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que diz a palavra. Davi sabia disso, porque o dia que Davi tirou a palavra do coração dele, ele caiu. O dia que ele vacilou, Davi caiu. Davi poderia ser conhecido somente como homem segundo o coração de Deus, mas Davi também foi conhecido como homem que matou e adulterou. Triste isso, né, irmãos? Provérbios 2:6. Provérbios 2:6, querido, nós amamos a palavra de Deus nessa igreja. Eu amo a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Amém ou não? Você ama a palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Então pega a Bíblia aí e dá um beijo nela. Eu amo a palavra de Deus. Dá um beijo na Bíblia aí. Um ato profético. Irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Precisamos crescer no conhecimento. De onde vem o conhecimento? Da boca do Senhor. Conhecimento vem da onde, irmãos? Da boca de Deus. Qual que é a boca de Deus aqui na terra? Ei, irmãos, tudo está aqui, ó. Está tudo aqui, aleluia. Amém ou não? Está tudo aqui. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Está tudo aqui, irmão. Aleluia. Está tudo aqui. Conhecimento vem da boca de Deus. Por isso que eu tenho que parar e ler muita palavra, orar muito, para crescer no conhecimento. Quarto, crescer no domínio próprio. Precisamos crescer no domínio próprio, querido. Ter domínio próprio tem dois aspectos interessantes. Você pensa que domínio próprio é apenas pelas coisas que você não deve fazer, não é? Todo mundo que pensa sobre domínio próprio, você pensa assim logo. Não, domínio próprio é eu não fazer o errado. Por exemplo, não xingar, ficar brabo, nervoso, chutar o gato, o menino, né? Ter domínio próprio é isso, é não olhar as mulheres mal vestidas na rua. Nossa, eu tenho domínio próprio, misericórdia, vou olhar para cima. Amém, isso é domínio próprio. Mas você quer saber um outro lado do domínio próprio? É eu fazer o que deve ser feito. Porque para ler a Bíblia, querido, tem que ter domínio próprio. Para orar, tem que ter domínio próprio. O que é domínio próprio, pastor? É você ter domínio, controle da sua própria vontade. Isso é domínio próprio. Amém? Então, nós precisamos, querido, crescer no domínio próprio. Tanto das coisas que não devemos fazer, como das coisas que precisamos fazer. Amém? Porque a gente tem muito domínio próprio, a gente tem muita vontade para algumas coisas. Mas para as coisas espirituais, muitas das vezes, querido, nós não temos muito domínio próprio. Essa noite na vigília eu pensei umas 2 ou 3 vezes de ir embora. Eu falei, acho que não vou embora. Ai, meu Deus. Aí o pastor me chega, já chega o pastor Ari, ele é uma benção, meu discipulador, já chega daquele modelo, né? Vou te dar um desafio. Eu falei, pode falar, pastor, quer que você pregue amanhã. Eu falei, aleluia. Ele me avisou ontem à noite. Amém? Aí eu pensei logo comigo, não, eu preciso ir para casa, eu preciso dormir. Afinal de contas, né, eu vou pregar amanhã, 2 cultos, né? Mas aí eu falei assim, não, eu vou orar. Eu preciso buscar mais de Deus.
Eu preciso estar mais íntimo do Senhor. Isso é domínio próprio, querido. Amém? Quantos querem crescer no domínio próprio aqui? Estão crescendo, aleluia. Crescer na perseverança. Ou palavra abençoada, que eu gosto demais dessa palavra. Perseverança. Fala para o seu irmão, persevere, irmão. Irmão, tudo na vida cristã existe perseverança. Eu tive meditando, a fé e a perseverança é uma moeda de dois lados. Se eu tenho fé, eu persevero. E se eu persevero, eu tenho fé. É porque eu tenho fé. É uma moeda de dois lados. A fé e a perseverança sempre vão andar junto. Quantos estão entendendo? É uma moeda de dois lados, querido. Né? Se a fé existe, lá está a esperança, a perseverança. Desculpe. E nós precisamos crescer na perseverança. Querido, para ser igreja tem que perseverar, verdade ou não? Para discipular e ser discipulado tem que ter perseverança. Porque às vezes, irmãos, é difícil. Não você Alice no País das Maravilhas com você não. É difícil, irmão. Você acha que é fácil? Toda semana você ficar ali 1 hora com o discípulo, ensinando, orando. Entra um ano, né? Quando as coisas são novas é bom demais, né? É igual emprego novo, né? Todo mundo é motivado, né? Emprego novo é bom demais, irmão. Primeiro salário, glória a Deus, é tudo gostoso, tudo é. Aí 10 anos de firma, aí o trem já começa a ficar meio chato, né? 20 anos, meu Deus, será que não tem outra coisa para me fazer não? 20 anos, Jesus amado. Irmãos, para discipular e ser discipulado tem que ter perseverança. E nós precisamos crescer na perseverança. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, você vai ter que me aguentar. Até o dia que a gente for para o céu, junto. Nós vamos junto, gruda na mão dele. Fala, irmão, nós vamos perseverar junto. Aleluia. Como estão entendendo aqui nessa noite? Perseverança. Caminhar com pessoas tem que ter perseverança. Porque pessoas erram, sabia? Teve um irmão que, o pastor fala dessa, né? Teve um irmão que falou assim: pastor, eu encontrei a igreja perfeita. Aí o pastor falou assim: pois é, irmão, não vai para lá não, senão você vai estragar ela. Irmão, não existe igreja perfeita, pessoas perfeitas. Amém? Mas nós precisamos. Mas não estou também querendo dizer que você tem que se submeter a certas atitudes, né? Principalmente pecado. Mas eu estou querendo dizer para você, irmãos, que para ser cristão, para ser crente, para ter uma vida produtiva e operante, tem que ter perseverança. Você sabe por quê? Porque uma hora dessa aqui, ó, presta atenção, Deus vai mudar a sua sorte. Uma hora, essa oração que você está pedindo, clamando dia e noite, Deus vai responder. Deus vai mudar a sua sorte financeira. Deus vai mudar o seu casamento. Deus vai mudar o seu ministério. Deus vai te dar discípulos fiéis, homens valentes. Mas tem que ter o quê? Perseverança. Tem que crescer na perseverança. Sexto, precisamos crescer na piedade. O que é piedade? Existem 2 aspectos dessa palavra na Bíblia. Primeiro, piedade significa compaixão, ter misericórdia de alguém, isso é piedade. Mas piedade, num outro contexto bíblico, significa devoção a Deus, temor de Deus. Irmãos, e isso tem que ser algo crescente na nossa vida. Nós precisamos, a cada dia que a nossa caminhada cristã, a cada dia que os anos passam, nós precisamos temer mais a Deus. Porque o que impede do homem pecar é o temor de Deus. É o temor de Deus. É quando eu tenho a Deus, eu sei que existe uma consequência. Eu sei que Deus, Ele é amor, mas eu sei que Deus também é justiça. Tem muita gente que só prega o amor de Deus, já viu? O
Deus parece quase um Papai Noel, né? Não é? Porque Deus é amor e tal. Realmente, irmão, Deus é amor, é graça, mas Deus é justiça, Deus é juízo. E você sabe como é que começa o juízo de Deus? A Bíblia diz que Deus vai julgar os primeiros da sua casa. Deus começa o juízo dele na sua própria casa. Amém ou não, Valdemiro? Deus começa o juízo dele na sua própria casa. E eu te digo mais, a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Incredulidade vai trazer juízo sobre você, sobre mim. Isso é forte, irmãos. Então nós precisamos, querido, crescer no temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus nos livra do pecado. É o temor de Deus, é o saber, né? É mais ou menos a criança que ela tem medo da vara. Lá em casa funciona o seguinte: eu viro para a Bruna e falo assim: espera aí que lá em casa nós conversa. Você vai apanhar, ela vai chorando daqui lá em casa. Você não vai me bater não, vou. Não, papai, eu não vou fazer isso mais não, mas você vai apanhar. Isso é temor. A criança precisa entender que existe uma vara. Tem amor, tem beijo, tem, nossa, é bom demais, mas tem que também vara. Temor de Deus. Amém? É o que nos livra do pecado. Sétimo, crescer na fraternidade. O que é fraternidade, querido? É o amor entre os irmãos. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Dê um abraço no seu irmão e fala assim: ei, irmãos, nossa, eu te amo, viu? Somos discípulos de Jesus, aleluia. Amém? A cada dia o amor entre nós precisa aumentar, irmão. Amém ou não amém? A cada dia eu preciso amar mais o Tony, aleluia. Amém? A cada dia eu preciso amar mais o Luiz Márcio, aleluia, Márcio. Preciso amar mais o Valdivino, o William. Eu preciso amar mais o meu próximo. É esse, irmãos, esse é o chamado de Deus para crescermos na fraternidade. E o último ponto desse caminho que nós precisamos percorrer é crescer no amor. Porque o amor é o mais excelente mandamento. O amor é o elo perfeito. Porque se não existir amor, tudo fica incompleto. A perseverança sem amor é incompleto. A fé sem amor é incompleto. O domínio próprio sem amor está incompleto. A virtude sem amor está incompleto. Porque o amor é o elo perfeito. O amor completa todas as coisas. Porque se eu, irmãos, sem amor, eu sou uma lata de refrigerante vazia com a pedrinha dentro. Plac, 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 vazia. Só faço barulho. Só isso. Mais nada. Então nós precisamos, querido, crescer no amor. E a Bíblia diz, né, que o nosso amor, ele deve ser de fato e de verdade, não só de palavras, mas de fato e de verdade. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, se você me ama, você vai me dar um presente até o final dessa pregação. Olha, irmãos, o amor não tem que ser de fato e de verdade. Tem que expressar o amor de alguma maneira, irmão. Amém ou não, amor? Quantos recebem essa bênção? Quem falou tem que dar, hein, irmãos? Amém ou não? O amor é o cumprimento da lei, querido. Quem ama, cumpre a lei. Por que o amor é o cumprimento da lei, pastor? Porque quem ama não mata. Qual que é a lei? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Amém? Não terás outros deuses diante de mim. Então quem ama, não mata. Quem ama,
não fala o nome de Deus em vão. Quem ama não adultera. Porque o amor é o cumprimento da lei. Quantos dizem glória a Deus? Então nós precisamos amar mais, irmãos. Amar mais a Deus. E amar mais o nosso próximo. Amém? Para encerrar, abre lá de novo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. 8 primeiro. Então, se essas virtudes, qualidades estiverem na sua vida e estiverem crescendo, isso vai impedir você que no pleno conhecimento, eu frequentando célula, estando no culto, indo na igreja, mesmo assim, eu corro risco, se essas qualidades não estiverem crescendo na minha vida, eu corro risco de me tornar alguém improdutivo e inoperante. Tremendo isso, não é, irmãos? Não é verdade isso? Não é profundo isso? E aí ele diz assim ainda, 2 Pedro, não é 2 Pedro, irmãos. Ah, lá está primeiro, desculpa, Antônio, por favor, querido. 2 Pedro, amado. E aí ele diz assim, o apóstolo Pedro dá uma arrematada aqui no final, para a gente orar aqui. Todavia, versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, essas qualidades, e não está crescendo nela, ele está o quê? Cego. Só vê o que está perto. E esquece das purificações, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Vai esquecendo da obra, daquilo que Deus fez na vida dele. E vai voltar de novo para o pecado. Interessante isso. Porque aquilo que eu me esqueço, eu corro risco de fazer de novo. Aquilo que eu esqueço, eu corro risco de cometer novamente. Então nós precisamos, querido, crescer nessas qualidades. Guarde essa palavra no seu coração. Deus ministrou muito no meu coração sobre isso. Faça um tópico, uma lista dessas qualidades e pregue lá no seu guarda-roupa. Você fala assim, eu vou me esforçar, vou me empenhar para todo dia crescer em uma dessas qualidades. Eu tenho certeza que você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.